Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos à Live do Lar, episódio 44, e vamos continuar os estudos, até mesmo. Peraí, vamos com calma. Inscreve-se no canal, deixa seu like, compartilha. Até fiz uma brincadeira no grupo da Sala VIP, se a pessoa é do time ou não é, né? Que adianta? A pessoa compartilha conteúdo dos outros, fala as coisas dos outros, e a gente? Como é que fica? Quem é do time não veste a camisa? Então eu fiz uma enquete de brincadeira com fundo de verdade, é claro. Tem que vestir a camisa igual, né? Exato, tem que vestir a camisa da Live do Lar. Você compartilhou? Então faça a força porque tem um propósito, mas eu vou falar isso no final. Então, like, inscrição, compartilha, leva para mais e mais pessoas essa corrente do bem, porque já passamos de 6K e o negócio tá divino, maravilhoso. Imagina 6.000 pessoas dentro do lar. Eu acho que, nossa, não dá, não vai virar. O negócio vai ficar feio, né? Nem 500 pessoas, né? Nossa senhora, cara, é muita gente. Sejam todos muito bem-vindos à Live do Lar. Depois eu vou vir com novidades com vocês. É claro que eu vou dar as palavras para o mestre Ricardo para dar as boas-vindas. E hoje o tema é quem são os dimensionais. É isso que eu ia falar. Sim. Quando nós criamos as artes, título, agora tem a nossa IA, que faz os títulos, faz uma arte maravilhosa que nós colocamos. Aí quando eu coloquei quem são os dimensionais, apareceu a Liga da Justiça, um monte de herói assim. Eu falei, nossa, até que poderia ficar bonito, né, para uma live, né? Mas eu falei, não, vamos voltar para o lado da espiritualidade e passar para o pessoal. Mestre, eu vou deixar suas palavras de boa noite para a turma, que todos estão esperando, depois, e tem gente perguntando, mas daqui a pouco eu respondo. Vou deixar suas palavras. Tá. Vamos lá, mestre. Gente, boa noite. É um prazer estar novamente com todos vocês. Como sempre, dando continuidade às nossas reflexões e tirando as dúvidas dentro do possível. Fica o convite aqui. Quem tiver alguma dúvida durante a leitura do material, aproveita, passar para o Luciano, que o Luciano faz aqui a transação. Ô, louco, é uma transação planetária. Gente, passando as novidades, uma das primeiras novidades é a seguinte: já tem Live do Lar Estudos que está disponível na Hotmart. Essa apostila está lá, está disponível, e mesmo assim, na sala VIP vocês recebem link, recebem as mensagens diárias. Quer participar da sala VIP? Ó, o QR Code está aqui no lado. Entrar no WhatsApp, chama que após a Live do Lar eu vou colocar você no grupo e bora pra bagunça. Também, a Live do Lar Estudos é mais barato que pizza. Poxa, vai ajudar o lar, porque muitos estão perguntando quando o lar volta. O lar voltará segunda-feira, deu tudo certo. Claro que tem imprevistos, tem sempre ocorre. Quando é reforma, gente, quem já reformou? Quem já construiu? Sabe que o prazo às vezes foge da agenda. E é claro que a prioridade do Lar Rubataiana é atender as pessoas o quanto antes. Então, com certeza, o Live do Lar Estudos, que é um valorzinho de R$ 29,99. O que você faz com R$ 29,99? Acho que se você comprar duas Coca-Cola, acabou, né? E você vai ajudar a Live do Lar, você vai ajudar o Lar Rubataiana, tudo ao mesmo tempo. E ainda recebe apostilas, estudo, tudo antecipado antes da live. Então, esse conteúdo está lá na Live do Lar Estudos, que estamos no episódio 44 e ainda estamos na apostila 1. Semana que vem já vou colocar a apostila 2 para vocês acompanharem. Beleza? Depois eu vou ver aqui no chat, ó, boa noite para Mariângela, Márcia, o Cacá. Fala, Cacá, tá sumidinho, hein? Ó, Renata Gastrite, que eu falo Gastrite. A Clarice, a Gladys, ó, Veleira. Ah, é o Plim Plim. Jaque, voltou o seu celular? Voltou o celular da Jaque. Debris, boa noite a todos vocês. Mestre, mostra por favor na live aqui, deixa eu dar uma olhada. Segunda página, último parágrafo. Seres cósmicos, maravilha. Então, da apostila número 1, né? A história dos dimensionais, aí vamos para seres cósmicos, só para eu atualizar a apostila aqui, parar nos seres dimensionais, né? Achei. Deixa eu ver, seres cósmicos, né? Seres cósmicos. Isso, muito bem. Perfeito, já achei. Ótimo. Então, bora lá. Eu vou compartilhar a tela da apostila aqui para vocês, mesmo quem ainda não está na Live do Lar Estudos. Bora. Isso aí, mestre. As palavras estão direcionadas para o senhor agora, passando nesse instante a apostila. Muito bom. Então vamos lá. Seres cósmicos são seres de alta evolução, quando comparados ao nosso pequeno nível de compreensão, mas estes seres estão muito além do plano dimensional. Portanto,
não são seres angélicos que comandam toda a hierarquia divina. E muito tempo atrás, esses seres divinos do Conselho Cósmico reuniram para avaliarem os mundos da terceira dimensão, quando perceberam que alguns seres deste mundo possuíam conhecimentos e tecnologias superiores aos de outros seres também deste mundo, e como eram menos desenvolvidos, eram explorados pelos primeiros de maneira abusiva, como sempre, né? Até hoje. Poxa, toda hoje. semelhança, né? É impressionante. Não é pura coincidência, não. Não, não é. Não. Então vamos continuar. O Conselho Divino, preocupado com essa situação, convocou os dimensionais. É que dá para imaginar que parece que são super-heróis, né? Os dimensionais. Para que, em compromisso, ajudassem os seres planetários que, estando ainda em processo tecnológico evolutivo inferior, que eram explorados, pudessem ser orientados e ajudados a fim que tivéssemos na Terra um equilíbrio de valores de tecnologia científica. E esses seres dimensionais compromissados com esta missão passaram a colaborar num todo para que um pouco tempo pudessem haver novamente equilíbrio e forças e conhecimento. Então, pergunta: quem são os dimensionais? Essa é a pergunta que, se nem a IA conseguiu pegar que colocou super-heróis, né? Todos nós fazemos parte do grupo dos dimensionais. Então eu esqueci minha roupinha de super-herói, então. Impressionante. Embora estejamos na terceira densidade ainda, quase na quarta, e em breve, até antes do ano 2030, estaremos na quinta densidade. Então, o que o senhor passou aqui em conjunto ao estudo aqui, que são como se fossem camadas, né? Sim, exatamente. Na mesma Terra, existem 54 densidades diferentes. Uhum. Dessas 54 densidades, 27 têm vida independente. Ou seja, de repente eu desencarno. Uhum. A tendência natural é ir para o que se chama de quarta dimensão. Mas como nós estamos praticamente entrando na quarta dimensão, aquilo que era a quarta dimensão, que era o mundo dos espíritos, hoje é sexta densidade, ou sexta dimensão. Então, eu posso opinar, depois de ser resgatado, porque quando a gente passa pela transição da morte, a gente não passa assim, já, você saiu do corpo, já sai andando e dando tchau para todo mundo. Você perde os sentidos por algumas horas. E nesse período, eis que vamos encontrar exatamente aqueles semelhantes a nós, não é? Então, amigos ou não amigos, porém, cuja vibração se assemelha à Semelhante, nossa. o senhor quer dizer na parte de Vibracional. Vibracional é como se fosse a intenção. Pessoas de boas intenções estão junto com pessoas de boas intenções. Então, cada um atrai para si aquilo que é. Entendeu? Aí, ó, já passei a indireta com direta. Você que não veste a camisa da Live do Lar, qual que é a sua intenção? Eu compartilho o conteúdo dos outros, mas a da Live do Lar eu tenho vergonha. Por quê? Né? Você é do time? Tá no time, tá na casa e fica com carinha de cidadão inocente? Não, se vira aí, malandro. Parece aí, coloca a carinha pra bater. E joga e compartilha a live, né? Com certeza. É uma brincadeira à parte, mas a gente coloca uma força no conteúdo aqui. Nessa parte eu acho que foi na live anterior que o senhor passou, né? Sim. Na live anterior, principalmente com a parte da parte vibracional, né? Exatamente. Que cada um como se tivesse uma sintonia. Né? Nós somos conhecidos pelo campo vibratório da nossa consciência. E como não existe uma consciência igual a outra, pode ser muito semelhante, jamais igual. Uhum. A frequência é diferente. Entendi. Então, é fácil para os seres um pouco acima da nossa evolução detectar quando chega o nosso momento de transição, Uhum. e eles já estão esperando com muita boa vontade, de braços abertos. Perfeito. Isso se nós merecermos, exatamente. Exatamente. Né? Porque se aqui
na Terra a gente teve a preocupação de ser uma pessoa de pensamentos bons, companheirismo, amizades, você não precisa ser santo, você não precisa rezar todo dia, Isso já não é mais possível. entendeu? Basta que você use o bom senso no teu dia a dia, fazendo o teu melhor, ser uma pessoa de bem, pronto, é Olha. simples. Viver é simples. A gente que complica. Verdade. E nesse encontro, eu serei levado ainda, digamos, adormecido para uma casa de repouso, se não merecer o hospital. Caso eles detectem que eu tenha que fazer alguns ajustes no corpo espiritual, aí eu vou para um hospital que tem uma tecnologia 500 anos na frente daqui da Terra. Que na verdade, como se fosse sintonizar e acertar a frequência. Exatamente. Porque acertando a frequência, todo o sistema se como é que eu posso colocar? Acertando a frequência, o próprio corpo se reajuste, as moléculas do corpo vibram e se colocam na posição ideal, como foi, digamos, criada. Entendi. Porque todos nós, por melhores que sejamos, a gente, ao longo da vida, às vezes pratica alguns equívocos, alguns. Porra. Pode não ser tão grande assim, mas Alguns eu acho que o senhor está falando, né? Perante a sua vivência. Eu acho que eu e boa parte aqui do outro lado do chat, alguns equívocos uma forma educada de falar de derrapada diária, né? Então a gente vai para esses reajustes que levam horas ou dias, dependendo de cada um. Perfeito. Quando chegar a hora do despertar, né? Quando a parte terapêutica termina, o despertar natural. Mas você, como teve já experiências com o mundo espiritual, estudou, leu, ou até vivenciou experiências projetivas, então você vai começar a ver toda aquela turma que você conheceu enquanto na Terra, mesmo os espíritos desencarnados, eles vão estar próximos para a gente fazer uma reunião de boas-vindas, entendeu? E nessa reunião a gente vai discutir para onde você vai, onde você vai ficar, tal. Você quer ficar aqui ou você pensa ir para algum lugar? Aí eu coloco a minha opinião, né? Onde eu gostaria de ficar. Novamente, eu vejo que fomos enganados. Fala assim, quando estava no caminho, né? Ó, eu vou para, sei lá, para uma dimensão mais evoluída. Aí chegou alguém lá, falou assim, ó, vai naquele caminho ali, ó. E como tá todo mundo desencarnado, todo mundo é do bem. E nada, certeza. Certeza que tem mão de alguém que fala, não, volta lá, vai lá resolver. Quem que chama, que tá encarnado aqui, porque teve que ficar? Jaqueline, né? Brincadeira. Eu, particularmente, já decidi onde eu quero ficar. Mas o senhor já tem esse conhecimento, né? Eu nesse caso, esse mundo tá aqui, tá bom. Então, eu quero ficar aqui porque esse o senhor mundo quer tá ficar bom. aqui, entendi. E vocês, eu vou primeiro, evidentemente, velho. A tendência é os mais novos ir primeiro, né? Eu sinto dizer, mas nesse contexto, o senhor vai abrir a fila, tá bom? Perdão. Aí, é claro que eu vou ficar perto, né? E vou estar tentando fazer alguma coisa fluir. Por isso que é importante, aqui na Terra, a gente ter amizades verdadeiras. Sempre. Aquelas amizades que se tornam quase irmãos, né? Ou mais do que irmãos. Porque às vezes a gente tem irmãos e a gente briga todo dia. Não é fácil. Então, a convivência que você criou com as pessoas, isso comparado ao mundo espiritual, e você faz a escolha de ficar na Terra, aí você pode continuar o teu trabalho, independente de estar usando aquele corpo denso que usava. Entendi. Então, eu vou continuar na Rubataiana, Que beleza. só que olhando do outro lado. Que beleza. O senhor pode novamente repetir que vai continuar no Rubataiana? Vou continuar na Rubataiana. Você entendeu, né, Jaqueline? Só que olhando do outro lado. Do outro lado, olha lá, tá vendo? Então já tá decidido, fica de olho. Aí não vai ter mais aquela dificuldade se o telefone quebrou, não quebrou, porque eu vou anotar tudo.
É bem assim. Vamos prosseguir. Vamos continuar. Então, só confirmando o que eu coloquei. Todos nós, todos os seres que entram em um planeta são seres dimensionais. Não importa se eles sejam pertencentes diretamente à Terra ou que venham de fora. A partir do momento que ingressam na Terra, já fazem parte da Terra. Porque esse negócio de eu vim de Marte, eu sou marciano, não. Você veio de Marte para a Terra, você é terráqueo. É simples assim. Não existe pátria no cosmos. O cosmos todo é a nossa pátria. Então, não importa por onde você vai, importa o que você vai fazer. Então, as escolhas que a gente faz, elas podem ser dentro de qualquer programa que você tiver vontade de desenvolver. Por exemplo, eu gostaria de continuar trabalhando, fazendo meu papel aqui na Terra, no plano espiritual, se me for autorizado, evidentemente. Uma questão é eu escolher, a outra questão é ser autorizado. Eles podem querer me mandar para outro lugar. E aí, então, a gente tem que obedecer a ordens superiores, porque do lado de lá não tem discussão, não tem briga, não tem nada. Quem sabe mais manda e coordena aquele que sabe menos. É simples assim. Não há julgamento. Do lado de lá não tem julgamento. Ninguém julga ninguém. Por isso, essa ideia de que seremos castigados ou por termos praticado equívocos não é verdadeira e nunca foi, claro. E dependendo da nossa atuação na Terra, tudo que fizermos tem um preço. Se você fizer o bem, tem um preço bom. E isso te abre portas. Se você não tiver com vontade de fazer o bem, vai sofrer as consequências da ausência do bem. Porque não existe dois caminhos, só existe um, que é o amor. O amor fraterno abre portas, aqui e no cosmos inteiro. Então, não precisamos nos preocupar com a morte. Muitos espíritas têm medo de morrer. Muitos espíritas que estudam que existe o mundo espiritual, que existe o amparo daqueles mais sábios do que nós, que existe seres que se preocupam conosco, muitas vezes mesmo que nós não mereçamos o amparo deles, eles continuam acreditando que um dia a gente vai acertar, que um dia a gente vai melhorar. Então a gente nunca está só, nunca estaremos abandonados, sempre estaremos acompanhados, evidentemente, com seres que vibram na mesma sintonia nossa. Então, a pergunta é: em que sintonia nós deveremos nos encontrar? Ou escolher, né? Cada grupo de voluntários de dimensões escolheu o planeta de acordo com a sua vibração e afinidade. E o planeta Terra foi escolhido por vários seres dimensionais que vieram de vários pontos do universo, de várias origens. Os primeiros seres extraterrestres que chegaram nesse planeta, ainda sujeito a intensas transformações e modificações telúricas, para conhecê-lo, explorá-lo há milhões de anos. Foram os cientistas de Orion, os Greys. Então, os Greys, eles foram responsáveis em fazer a regulagem com a tecnologia que eles têm da energia telúrica da Terra. A Terra tem um núcleo e esse núcleo, nessa época, girava sentido horário. Até que veio, mais à frente, os Anunnakis, que fizeram o núcleo girar anti-horário. Até então, como o núcleo girava sentido horário, nós tínhamos corpos de quinta densidade e lembrávamos de tudo. E quando os Anunnaki chegaram, com a tecnologia que eles tinham já na época, enorme tecnologia, eles queriam dominar o planeta Terra, como dominaram, fazendo o núcleo girar anti-horário. Com isso, os seres de quinta densidade, os corpos foram tornando-se mais densos, porque as frequências ficaram mais lentas e, consequentemente, mais pesadas. Aí, a própria energia telúrica, que é o magnetismo, porque a gente dava salto antes desse fato ocorrer. A gente não precisava ficar andando, a gente dava saltos. Como os espíritos volitando no ar. É o deslocamento. Deslocamento. E eles fizeram o núcleo girar
anti-horário, e isso fez com que densificasse a terceira densidade, aonde nós nascemos. Um corpo denso, mas como seres espirituais continuamos com um corpo espiritual, porém usando temporariamente um corpo denso. Imagina que aqui em cima tivesse um zip Uhum. e você puxasse assim. Eu Aí fica, já teve desenho animado que o pessoal fazia isso com traje, né? Fazia. só apareceria o quê? O ser de luz que você é. Perfeito. Nós somos seres de luz. Uhum. Só que nós não acreditamos. Esse é o grande problema. E por não acreditarmos ainda que somos seres de luz, nós continuamos sempre com os mesmos erros, com as mesmas teimosias, toda aquela coisa natural do terráqueo, né? Não tem pressa de evoluir, vai evoluindo aos trancos e barrancos. Tem. Mas agora, Mas aí todos, né? Não tem. agora Eu sou certinho, vou evoluir. Nada, todo mundo vai passar mas com a pelos limpeza trancos e barrancos. que vai existir, já está existindo, nós vamos ficar com uma. Levando em consideração os encarnados hoje, ficará de 10 a 15% da população. Mas nesse ínterim estão encarnando milhares de seres que vêm do grande Sol central da galáxia. São crianças que já vêm com o poder da telepatia. Já chego aqui colocando a casa em ordem. Com 3, 4 anos, eles já fazem o que nós ia pensar fazer com 15 anos. Ou seja, vai ser uma evolução muito rápida. Com 15, 20 anos, você já é considerado um super adulto, com autoconhecimento, porque esses que estão vindo vêm para transformar realmente o planeta. E nós estamos e seremos beneficiados por eles, porque nós vamos aprender telepatia com eles. As crianças, os pais irão aprender com eles, porque imagina um pai que nem imagina que isso esteja ocorrendo. Essas reencarnações, né? De repente, o bebê começa a gatinhar, soltar as primeiras palavras, de repente começa a já captar o que o pai pensa, a mãe pensa, o irmão pensa. Aí já imaginou o choque de gerações? Isso vai ocorrer também. Porém, aos poucos haverá uma adaptação para isso, né? O próprio sistema, os seres que vão nos ajudar nesse período, eles vão oferecer tecnologia para aqueles que ainda não têm o poder ou a afinidade da telepatia. É como você colocar algum aparelhinho no ouvido e... Um aparelho auditivo. E você já recebe informação. Sim. Ou os pensamentos. Já hoje mesmo é uma realidade, mas não nesse contexto espiritual. Estamos, por exemplo, estou com fone de ouvido e fone de ouvido estou captando outras informações. Não é tão diferente. Então, você está captando porque você é uma pessoa especial. Ô, louco. Você está no controle da live aí, dirigindo. Tá indo para cima, para baixo, mexe para cá, para lá. Alguém tem que fazer o serviço braçal, né, mestre? Com certeza. Vamos lá. Seguindo, os primeiros seres, esses testes, já eu falei, foram os Greys. Os Greys vieram, ajustaram essas ondas eletromagnéticas, ou melhor dizendo, telúricas, que são energias magnéticas que fluem do núcleo. Eles fizeram os ajustes necessários para que nós pudéssemos transitar aqui na Terra, né? Na crosta da Terra. Com o passar do tempo, esses seres utilizaram um tipo de primata com pele albina, aparência dócil, sem inteligência e sem coordenação motora, compatível para uma evolução mais rápida. E nele utilizou-se os recursos da genética. Então, muitas pesquisas genéticas foram feitas com símios normais e não funcionou. Não? Não. Surgiam, digamos, seres todo distorcidos, não tinha uma estrutura de DNA que desse um fruto da pesquisa legal. Então, em uma das montanhas da África, encontraram os símios albinos. E sabe o que é uma pessoa albina, né? Então, tem uma pessoa... Desculpa dar risada. E olha que, sei lá, a geração de hoje é muito mimimi, né?
Mas eu tinha um apelido, me apelidaram na época da colegial, faculdade, que eu já treinava, tudo de macaco albino, gorila albino. Vocês estavam me chamando de gorila albino, então eu já estou acostumado. Se você nunca encontrou um, achou. Achou. E através desse ser, o DNA, o cruzamento deu certo. E exatamente aí é que se encontra o salto do Homo sapiens, que era grotesco tanto quanto A grande janela, né? Da exatamente. história que ninguém consegue explicar. Aí deu certo a pesquisa, deu certo demais, por sinal, Oh, porque esses seres ficaram tão inteligentes quanto os próprios criadores. uhum, Aí eles perceberam que a primeira leva de seres que nasceram, eles tinham que dar um jeito. verdade. Não, de forma alguma podia saber tanto quanto eles, senão iam Foi, dominá-los. agora para pegar o número da live que foi isso que foi discutido, que deram um picotinho e alguns fiozinhos para dar um reset, né? Para não dar É. problema. E aí, o que fizeram? Mexeram no nosso DNA. Nós tínhamos 32 filamentos, deixaram com 12, não funcionou. Foi A isso. Foi inteligência isso. continuava, Uhum. e aí deixaram 2 filamentos só, aí houve o apagão. Esse apagão não tem nada a ver. Só me lembra, mestre, no caso desse apagão, é como se alguns considerassem o véu do esquecimento, era isso? Não entendi. Só me lembra quando foi, eu lembro exatamente da live, mas o assunto também foi associado ao véu do esquecimento, né? Sim. Tá. A espiritualidade diz que o véu do esquecimento, Uhum, na verdade, não foi a espiritualidade que disse. uhum. Não, foi, eu acho que quando foi nos comentários foi A colocado, né? leitura que fizeram, Uhum, própria, a humanidade fez essa leitura, né? Não, a entendi, gente esqueceu que é para a gente não brigar com o inimigo do passado, viver junto. entendi. É uma história mais ou menos nesse sentido. Explica mais ou menos. Quem não quer esquentar a cabeça, aceita numa boa e fica. Mas não tem sentido, percebe? Uhum. O certo seria a gente vir com Com conhecimento, conhecimento sim. para a partir daí. Tem a explicação segundo Chico, qual seria o propósito do véu do esquecimento, como se fosse, eu posso estar falando besteira, mas tem um estudo disso. Senão você não passaria para as aprovações que você teria que passar. Mas também você ciente, é igual aqui na vida, nós cometemos erros, reto e direto diariamente, certo? Então, se tem ciência do erro, é mais fácil você corrigir. Agora, como você vai corrigir se você não sabe? Você chega, vai, falando processo reencarnatório, vidas passadas, você foi um tirano, e de repente você volta para essa vida com a mesma tendência, e aí? Mas só que você esqueceu que você foi um tirano. Mas a tendência Dá do umas bugadas na espírito, cabeça aí. a tendência do espírito é continuar sendo tirano, mesmo com Então, o esquecimento. aí que dá o BO, aí que dá a Entendeu? zica. Se dá um reset, você não sabe, cometeu essa falha no passado? Eu li o livro de Getúlio Vargas, são 2 livros, Uhum, psicografado por ele mesmo. Ele editou, né? Getúlio Vargas, onde ele contou todos os erros dele, né? Ele saiu do sul, soldado e tal, chegou no Rio, tomou conta do pedaço e diz, olha, quem manda a partir de hoje sou eu e ponto final. E tentou colocar a casa em dia. uhum, Ele foi odiado por uns e aplaudido por outros, é claro, não ia. Então, nesse livro conta que ele errou muito e acertou muito também. uhum, Porém, o que mais marcou a existência dele, vista do plano espiritual, é que o país iria continuar tão desigual quanto naquele tempo dele, você entendeu? verdade. Porque hoje não precisa dizer que está pior. Então, as tendências se repetem. E esse círculo de convivência, né, essa roda que nunca acaba, acabou agora no ano 2000. Então,
daqui do ano 2000 para cá, ou você faz certo ou você vai embora. Não tem meio termo. Ah, o mundo espiritual ficou bravo? Não, ninguém ficou bravo. É uma questão de justiça. Se você é uma pessoa que faz o bem, você vai sair, vai deixar o que faz mal? A maldade? Verdade. Não. Tira o cara que faz mal. E deixa quem está fazendo bem. Então, É uma coisa racional. Então é isso que está acontecendo. Nós vamos ter. então, novamente, a gente vai colocar num contexto que vamos passar por uma triagem, é assim dizer, Já estamos passando. por essa triagem. Desde o ano 2000 já estamos passando. Ó, mestre, eu vou só incluir um comentário aqui, para não passar em branco aqui, que eu achei interessante. É claro, tem que falar boa noite a todos vocês, e no geral, que tem gente pra caramba nessa brincadeira aqui, nessa patotinha. Tem muita gente no pedaço. Então, ó, tem mensagem aqui da Elvira Goulart. Elvira Goulart colocou aqui, ó, família Goulart, somos gratas. Eternamente agradecidas pelo lar. E falou boa noite, está aqui na live. Então, deixa eu ver aqui o pessoal na live aqui, para dar um salve. Aí, ó, o Plim Plim que apareceu aqui, a Márcia Maria, boa noite a todos. A patroa Daniela, boa noite. A Raifa Raifa, boa noite, senhor Ricardo. Luciana, Raifa Raifa, firme e forte. Jaqueline falando, eu vou ficar com o senhor Ricardo na luz. Vai nada, você tem medo de espírito. Você vai nada, você vai ficar debaixo da cama, isso sim. Aí, a Geide, boa noite. Aí a Maria Ângela fez uma pergunta: medo da morte ou de perder bens materiais? Eu acho que vai para outro plano levando uma malinha com tudo, né? Comprou terreno no céu, né? É. Aí que veio a Elvira, a Marilda, falando boa noite, seu Ricardo, Luciano, que bom que a Jaqueline voltou. A Jaqueline, ela tá dando um gato. Depois, se vocês esquentarem o chat aí, eu conto o gato dela. Eu vou contar se ela não se comportar do que eu propus, não foi? A proposta foi feita. Senão eu vou caguetar você para o mundo, Jaqueline. Vamos lá. Aí tava a Gilza, aí que a Jaqueline falou Marilda, aí ó, a Gilza. Boa noite a todos. A Darwin tinha razão. Exatamente. O Ju chegou. O Marcelo Pacheco. Ei, Pachecão. Cida Vicente também chegou. A live já está subindo aqui. Só para dar um reforço para vocês, turma. Se você está no link de WhatsApp, claro, compartilhar para tudo, para todas as redes sociais. Tem que compartilhar. Mas recomendo que vocês saiam desses links de atalho, entra direto no YouTube. Por exemplo, aqui na live, se você for entrar no chat ao vivo, está aparecendo 23 pessoas ao vivo, ok? Aí eu olho no analítico aqui, tem 106. Então, tem gente, boa parte está no link. Sai do link, entra no YouTube, deixa like, tá inscrito, então participa para ajudar o canal a subir. Beleza? Se bem que as visualizações, principalmente dos shorts que estamos fazendo agora, mestre, tá estourando, porque já passou de não sei quantas mil visualizações um short do senhor. Aquela do abraço da senhora que vocês abraçaram, começaram a chorar. Nossa, tem que ver a quantidade de views que deu. Então, se você tá na sala VIP, fica antenado que vocês vão receber todos os conteúdos, tá bom? E para quem não sabe, dessa apostila está disponível, ó, se você acompanhar a live na íntegra aqui, tem vários QR Code. Já lançamos o site Live do Lar, tá lá, eu e o senhor na fotinho lá. Tem uma fotinho que eu tirei com o senhor? Tá lá, site da Live do Lar, para vocês interagirem, para você salvar no seu celular. Tem a sala da Live do Lar, estudos que você recebe essa apostila lá na Hotmart e ao mesmo tempo ajuda o Lar Rubataiana, ajuda a Live do Lar a crescer também. Então, tudo para o nosso time crescer, beleza? Mestre, eu quero continuar nesse contexto que veio a dúvida aqui da Maria Ângela, o medo da morte e o medo de perder os bens materiais. Os dois. Os dois, né? Às vezes a pessoa não quer ir porque conquistou tanta coisa aqui, entre aspas, sei lá, né? Então, aí quando a gente fala das dimensões, dos planos, se nós não chegamos com nenhuma roupinha, nenhum traje tecnológico de lá, chegamos nu e cru, né? Nu e cru chorando já. E o pessoal acha que a gente vai embora como? Depende. Se tiver alguém para pôr uma roupa na gente. Não, tudo bem, mas a gente vai de roupa? O pior é não ter um amigo que ajude a colocar o terno, né? Mas a gente vai de roupa? Bom, eu acho que a gente consegue. O defunto merece uma roupa, né? Não é depois o defunto nu. De repente, no testamento, eu quero ficar nu. Não, isso aí não. Não vai dar certo. Não dá isso aí. certo. Deixa as flores em cima. Mas essa questão da morte é uma coisa interessante. A gente tem medo da morte, mas
o dia que ela chega, a gente fica bonzinho, pede a Deus, dá mais uns dias, dá mais umas horas, ai. Ou quando, porque para você ir, você não precisa ficar doente. Uhum, De repente você vai dormir e não acorda. É uma questão de merecimento. uhum. Tá certo. Porque é uma morte, é uma passagem sem dor, sem trauma, sem. Então, é importante que a gente entenda que a nossa passagem para outra densidade depende simplesmente da preparação que a gente vai fazendo ao longo da vida. Perfeito. Cada dia é um dia. É viver um dia por vez só. Não adianta, o que eu vou fazer o mês que vem? Não adianta. Vive um dia só. Tá certo. E esse dia você faz o teu melhor. Eu acredito, cada um de nós tem uma parte sua melhor do que a atual. Uhum. Porque todas as nossas personalidades de outras vidas não morreram, não ficaram lá atrás. Elas estão dentro da nossa consciência. Então, essa vivência faz com que nós tenhamos partes nossas superiores a essa de hoje. Perfeito. E podemos acessá-la. Mas para isso nós temos que mudar. A mudança requer o quê? Conscientização de si mesmo. Se você se olhasse no espelho, o que você diria para aquele reflexo projetado naquele espelho a respeito da Vossa Senhoria? Eu vou olhar pro espelho e vou falar, filho, você tá lascado. Você tá lascado. Mas é isso que faz a gente ficar lascado mesmo, porque Tem muita conta para acertar. o auto-julgamento É. é a pior coisa do mundo. O auto-julgamento Eu falo numa brincadeira, mas eu vejo que todos devem enxergar primeiro o contexto da verdade. É. E a verdade, querendo ou não, quando admitimos a nossa verdade, admitimos. Primeiro a parte de admitir a nossa verdade, as nossas falhas. A partir do momento que admite, eu vou te falar que é Freud. É difícil, mas a partir dali as coisas mudam, porque você tem que, se você tem ciência das suas falhas, dos seus erros, você tem que corrigir onde está o problema. Sim. Você pega um veículo que está com problema, você vai ignorar a luz da injeção eletrônica no teu carro? Procrastinar até quando? Aí o carro para, e aí, como é que faz? Não anda. Não anda, Não é isso. anda. A vida é igual. Exatamente. É igual, se você não reconhecer e admitir seu erro, a sua vida não anda. Mas o plug da virada está exatamente aí. Aí, tá vendo? Ó, tá 10 pro corpo, tá fácil. Tá ficando Tá inteligente vendo? pra Tá ficando caramba, né? inteligente aí, ó. Tá ficando bom o negócio. A virada está aí. Você tem consciência de quem você é. Você pode continuar sendo a mesma pessoa que sempre foi, Uhum. ou pode ser muito melhor. Muito bom. É aí, nessa virada, é que a tua consciência dá uma ordem, que a consciência é comandada pelo espírito, né? Certo. Dá uma ordem de mudança vibracional. Aí você dá o salto quântico. Você sai daquela zona de frequência e puf. Hoje muitas pessoas entendem isso como efeito platô. Efeito platô é que você não vai nem para cima, nem para baixo, você não vai para lugar nenhum. E quando você sai desse efeito platô, para muitos que entendem o bom, fala, tá, tudo bem, tudo bom. Bom é tão morno. Morno é gostoso? Morno não tem graça. Veja bem, eu vou falar de experiência própria. Por favor. A gente percebe a mudança desse salto quando você vê as pessoas que naturalmente conviviam com você dentro de um determinado período, quando de repente você dá esse salto quântico, você percebe que um percentual acentuado dessas pessoas se afastam de você. Porque vê você diferente, percebe? E já não se ajusta mais com as ideias, com os pensamentos dessas pessoas. E isso significa que, entrando na zoeira agora, que a Jaqueline, nós demos um salto quântico, ela ficou para trás, ela sumiu. Demos um salto quântico, a Jaqueline sumiu, né? Entendi. Voltando para fora da brincadeira. Realmente, se for começar a identificar na vida de cada um, as pessoas que afastam, encaixa certinho diante dos fatos, independente de qual for. Sim. Muito semelhante com a interpretação. É uma forma simples da gente perceber que a mudança ocorreu. Tem água aí, mestre? Tem. Agora vem uma energia que pode te puxar para baixo de novo. É o tal do apego.
você está pegado aquelas pessoas, aqueles amigos, aquelas situações, papapá. Esses apegos acabam te puxando para baixo. Então, quando você quiser realmente dar esse salto quântico, você tem que estar preparado para o desapego. Desapego não quer dizer abandonar. Desapego é se desligar, Entendi. se afastar um pouco, porque aí você segue teu caminho e ele segue o caminho dele, Para um bom entendedor, meia palavra de basta. uma forma natural. Agora, quando você se apega a pessoas, você não consegue sair do mesmismo, porque aí vem aqueles pensamentos. Poxa vida, o cara é tão meu amigo, de repente, se eu falar a verdade para ele, pode magoá-lo, pode deixá-lo triste, isso eu vou perder a amizade de tantos anos. É aquela história de sempre. Uhum. Então a pessoa deixa de fazer o que tem que fazer por si, pensando demais nos outros, enquanto os outros não estão nem um pouco preocupados, porque estão perto de você, porque algum interesse existe. Uhum. Isso aí. Simples assim. Porque a pessoa que gosta realmente de alguém vai se esforçar para estar junto Sim. daquela pessoa, vai lutar para acompanhar o ritmo, porque se aquela pessoa está evoluindo, e a evolução está clara aos nossos olhos, por que não segui-la? Sem sombra de dúvida. Então, é o mesmo exemplo que Jesus deu. Jesus não está preocupado em quem vai atrás. Ele Verdade. deu o exemplo. Vai seguir os passos dele quem quiser. E aqueles que quiserem seguir vão chegar onde ele chegou. Vai demorar um pouco para estar junto dele, mas com certeza estaremos junto dele um dia. Sem sombra de dúvida. É aí aonde você vai para uma outra densidade, aonde você e Deus passam a ser uno. Não que você se tornou o Deus, mas você vibra na mesma sintonia de Deus. Então isso lhe permite você ir para a 10ª, 20ª, 50ª densidade, é infinito isso aí. Tem mundos, por exemplo, 1750 vezes maior do que a Terra. E nesse mesmo mundo existe 54 densidades povoadas. Independente de uma densidade ou outra, cada um tem sua forma de ser. Por exemplo, aqui na Terra somos seres adâmicos, né? Uhum. Então, o fato de sermos seres adâmicos não quer dizer que nessa densidade mais à frente eu deixarei de ser um ser adâmico. Não, eu continuarei sendo um ser adâmico, que é o meu rótulo, Uhum. entendeu? Não do espírito, meu rótulo físico. Uhum. Eu estou numa densidade diferente, com um corpo diferente, mas eu continuo sendo mesmo a mesma pessoa, um pouco mais sábia, um pouco mais transparente, um pouco mais inteligente. Aí volta naquele contexto que estamos falando, no campo evolutivo de cada um, né? Sim. E essa escala, ela vai se acelerar muito agora até 2030. Mestre, no contexto da vidinha de cada um, uma forma de encaixar melhor, para todos entenderem. Na vidinha de cada um. Quando nós falamos da pessoa estar presa, vinculada na vida de outra pessoa, ou até intencional, a pessoa se afastou da outra, e a pessoa tem um apego. Se cada um tivesse até mesmo, vamos falar num contexto, tem um que a gente ficou brincando logo de início na live, tem os haters do time. Os haters do time é aquele que não veste a camisa. Haters do time é aquele que compartilha conteúdo dos outros, mas está na própria casa, mas não compartilha o nosso conteúdo. Isso daí é o hater do time. Pessoas assim, quando vai numa forma na contramão, se pegasse aquela lição, será que encaixa? Por exemplo, cada um cuida da sua vida. É o primeiro para não ter o apego. Exatamente. E segundo, Eu não posso porque cuidar. a pessoa só vai ter eu vou entender que a pessoa só vai evoluir se ela desprender disso, que cada um cuida da sua vida, em conjunto da ação de ajudar o próximo. Sim. Se for para ajudar, beleza. Se não for, também não atrapalha. Encaixa nesse contexto? Mais ou menos. Eu vou explicar por quê, mas Então, mais por ou favor. menos. Quando você se afasta de uma pessoa que é apegada a você, Uhum. essa pessoa vai passar a lhe agredir com palavras. Isso é evidente. A rejeição é um Vai falar, negócio. eu conheço muito bem quem é o Luciano é assim, A assado. rejeição é o caos, Você entendeu? Uhum. Porque
ele vê o teu É o primeiro afastamento, comportamento da rejeição. ele vê o teu comportamento de uma forma nociva, não positiva. Pô, legal, o Luciano deu um salto aí, pô, beleza, vou orar muito por ele, vou Estou querer torcendo por ele, né? que ele realmente Sim. continue fazendo essas mudanças. É difícil ver isso, hein? Isso é uma É difícil. amizade. Isso é É um você querer negócio. o bem É um daquele negócio, que. mestre, que nós chamamos de. É um assunto grego, isso aí. Não vai muito perto do parâmetro, né? É um assunto bem grego. Porque é É difícil alguém muito. fazer essa torcida, mesmo se afastando, é difícil essa pessoa fazer essa torcida. Não, não é difícil, não. Assim, Eu assim, acredito. para o entendimento, é fácil. Mas para o comportamento da pessoa que está A nesse. pegada? Ah, É, não. então. Quem está pegado está doente. Então, até mesmo a pessoa. Primeira parte é o fator da rejeição. A rejeição já dá o reflexo negativo, certo? A pessoa. Sim. Eu conheço ele. Eles não é amigo, isso aí é aquele que. Eu vou contar os podres dele, vou fazer É, isso, vou fazer aquilo, vou acabar com a vida. Mas antes era mó brother? Que negócio é esse? sim. Né? Era mó. Nossa, irmão, 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 irmão. E depois virou o farpas do amor, né? Aí o que acontece com essa pessoa nesse contexto? Ela inverteu. E o problema é de quem? O problema é de quem falou bobagem. O problema é de quem está tendo essa reação negativa, ou, no caso, os dois, um que afastou? Acho que não, né? Acho que é Não, o. aquele Quem? que deu continuidade à sua evolução, Uhum, virando a chave e crescendo em todos os sentidos, uhum, tem mais que olhar para frente e continuar. Quem ficar para trás, paciência. perfeito. Você não pode pegar ninguém pela mão Então faz a e soma puxar. da live anterior, que no campo dimensional, cada um era as suas camadas quando passar de Exatamente. fase. Exatamente. Essa Interessante. apostila, cada página tem um assunto, Exatamente. mas é a mesma apostila. Cara, como E, que 2 parágrafos, 3 parágrafos, a gente está estendendo 3 parágrafos, assuntos assim que se estende até mesmo pelo processo dos dimensionais que eles falam, né? então, É, a questão, ainda falando dos apegos, que é importante, uhum, o apego, a pessoa que se apega a coisas ou a alguém, eles confundem amor com apego. Amor é uma coisa. uhum, Se você ama alguém, você respeita e liberta esse alguém, entendido. entendeu? Liberta no sentido da palavra em todos os níveis. Por exemplo, um casal dizem que se amam loucamente. O amor não tem nada de loucamente. O amor é amor. É uma coisa bem definida. São sintonias diferentes, mas bem entrosadas. Isso é amor. Agora, aquela coisa que você está dentro de um carro, sua companheira do lado, você sem querer ou querendo olhou para o lado, viu alguma coisa O diferente, chicote estrala. é, É isso que o senhor ela quis te dá um dizer. beliscão no Você braço está que fica olhando para um quem? hematoma, Isso toma o aqui. braço todo. É, E se amam maravilhosamente. O braço do cara cheio de todo hematoma. arrebentado. Não tem como. É um amor Não selvagem. tem meio termo. O amor não tem meio termo. O amor liberta. Amor Ponto. liberto. Então vamos em Ó, frente. tem uma pergunta da Pode ser. Jaqueline. Pode Pode, ser. pode falar a pergunta da Jaqueline? Pode. Tem certeza? Então tá bom. Ó, nessa ótica que foi colocada também tem apego que, mesmo muito distante, a pessoa tem uma conexão mental fora do normal. Como sentir as mesmas coisas e saber definir como a pessoa está, o que significa a distância. Se A pessoa isso está conectada. É isso, existe Jaqueline? em ambas pessoas, ambas estão doentes. Peraí. Se são duas pessoas Ah, que há um entrosamento, uma sente que a outra sente. uhum, sim. Então, a que está do lado direito sente que está do lado esquerdo, Ah, mesmo distante, certo. e a que está do lado esquerdo sente do lado direito. É um apego doentio. Não seria uma sintonia? Eu ia pensar em algo Não. diferente. Sintonia é outra coisa. Mas e aí? Sintonia, você não precisa ficar conectado 24 horas por dia. Assim, Porque você vai ficar parado, você não vai crescer, você só vai ficar conectado com aquela ligação mental. Você vai dormir, a conexão. Você acorda, a conexão. pensando na pessoa. É. Eu não O sei dia se. inteiro vai almoçar pensando em fulano. É? Será que foi o que
o que eu entendi, posso estar errado aqui, mas o que eu entendi é como se fosse uma conexão na intuição. Sim, seja intuição, telepatia, seja lá Tipo, como for. bateu alguma coisa, eu vou ligar para tal pessoa para ver se ela tá bem. Do nada. Aí você liga, fulana, como você está? Tudo bem? Puxa, eu pensei em você nesse momento. Então, ó, como muitos entendem como intuição, eu entendo como intuição. Mas aí É apego. é apego, mesmo no ar. Sim. Se não existisse apego, a pessoa não precisava se preocupar se ela está bem ou não. Entendi. Porque a vida de uma não é a vida da outra. Uhum. Como é que você está? Você está bem? Isso existe muito pelo WhatsApp. Uhum. Você manda uma mensagem, e daí, como é que você passou de ontem para hoje? Tudo bem? Claro que você espera Então, que tenha esse passado bem. apego, puxa, agora minha cabeça deu uma bugada. Esse apego não é bom? Não, porque na intensidade dele se torna doentio. Não, E peraí. se ocorrer uma ruptura, Mas é de vez em quando, uma coisa rara, de vez em quando. Porque assim, apego todo mundo, todos nós temos. Por exemplo, temos. tá meu filho aqui, meu filho ficou de recuperação da escola. Então você se importa, ó, vai estudar, fica lá. É um Então, modo de apego. isso não é apego. Não é apego? Isso o É pai, compromisso. Tá, o pai tem que ter responsabilidade para com seu filho. tudo bem, vamos mudar o contexto. Meu filho está na Outro casa, exemplo. meu filho está na casa da mãe. É. Eu estou com saudade dele. Tudo bem. Mas Isso não é apego. não é apego? Não. Puxa, meu, agora bagunçou mais ainda, não sei para onde eu vou. Saudades é uma coisa natural. A saudade, mas não é um apego a É a saudade? ausência da pessoa que a gente ama. Então, Então, vamos chegar mas nesse isso ponto. isso é amor. É amor. A gente tem que chegar Ele está distante, mas isso não quer dizer. são situações muito parecidas. A coisa se confunde por ser muito semelhante. Tá. Entendeu? Apego. O que é apego? Aquela coisa grudenta. O cara marca a hora, tem que ser naquela hora. Ah, Se chegar um minuto atrasado, já sai Tá. um quebra-pau porque acha é uma que. situação que alguns entendem como amor. Tá, entendi. Entendeu? Você está falando principalmente num exemplo de relacionamento, A né? Uma coisa. intensidade do relacionamento, Certo. ela, suponhamos, um casal realmente se amavam, houve união, tiveram filhos ou não tiveram filhos. Uhum. Depois de um certo tempo, houve um desgaste por algum motivo, porque isso é natural. Nos mundos evoluídos, as coisas, isso que para nós, a nossa sociedade caótica parece ser absurda, em mundos evoluídos é natural. Entendi. Você vive a experiência, compartilha a experiência juntos. Certo. Mas se por algum motivo houve um desgaste, por algum desentendimento ou uma coisa natural, você de repente pode gostar de outra pessoa. Entendi. Aqui para nós, se fosse tudo transparente, não existiria necessidade de tanta briga, de tantos processos. Isso eu concordo. Tem Você entendeu? muitas situações desnecessárias. Exatamente. É que agora eu ainda dá umas bugadas na cabeça, mas eu entendi que a parte desse apego que o senhor associou é principalmente, no caso, principalmente de relacionamento, Exatamente. né? Então, quando envolve alguma coisa relacionada do amor, é claro, com o amor liberta, né? O Vou amor. dar um exemplo. Ah, Na Alemanha, o jovem, quando faz 15 anos, ele vai para grupos de jovens para conviver a experiência de jovem, uhum. coisa que aqui na Terra não existe. Às vezes a gente faz amizade com as piores criaturas do mundo. Não tem tenha dúvida. discernimento, Não tenha dúvida. entendeu? Não tem discernimento. Poxa, Não sabe quem que é legal, quem que não é, quem que vai. exato. Saber a gente até sabe, É. mas aquela velha história, se é ruim com ele, pior sem ele, né? Então, na Lemúria, esses jovens vão aprender como se relacionar e serão orientados por pessoas, casais. Então, as meninas vão com o sexo feminino, que é parceira do orientador, e o orientador vai cuidar dos meninos. Uhum. Passa a experiência de vida. O que é bom, o que não deve ser feito, o que seria ideal. O famoso manual de instruções de como viver. Então, quando eles atingem mais ou menos o que seria 20 anos, eles têm já por direito Uhum. da sociedade deles se relacionar
com o sexo oposto, sem o compromisso de documentação, essas coisas todas que existem aqui. Contrato, olha, o que eu ganhei até hoje é meu, o que você ganhou até hoje é teu. Daqui Um para atraso de frente, vida isso aí, viu? o que a gente ganhar, a gente compartilha. Ou se não, vamos fazer uma coisa. Eu cuido dos gastos do carro e você cuida da cozinha. Vai explicar, ó, vai regredir todo mundo. Vai explicar isso para a humanidade. Não vai dar O certo. que você vê de história nesse sentido, meu irmão, é absurdo. Sim. Então, essa sociedade avançada como a Lemúria, por exemplo, se esse jovem que se relacionou com uma jovem se der tão bem por alguns 5 anos, mais ou menos, Uhum. ele recebe autorização para morar junto. Olha aí. E aí vai passar mais alguns anos junto. E se Beleza. quiserem, se continuar tudo bem, Tudo bem. eles são autorizados a constituir uma família. Então, a Interessante. família não é criada pelo casal. A família é autorizada por um ser superior da sociedade que analisa o protocolo daquele casal. Não, vocês, se quiserem, estão autorizados. Então, mestre, então deu uma bugada na humanidade, porque, sei lá, vamos colocar não tão longe, mas 1900 e nananã, tinha isso na nossa sociedade, que apresentava ao pai, à mãe, que perguntava quais são suas intenções. Hoje não, caramba, não sei nem como falar isso, mas hoje não. Mas sempre na história, na parte educacional, antes, um pouco do avanço tecnológico, tinha as intenções. Então, existia. Parecia um interrogatório. Sim. A gente suava frio assim, ó, para apresentar, né? Pra É. gente passar, Era dar uma diarreia. Era uma Passar mal. sociedade pequena, Sim. ainda em fase de crescimento, e não tínhamos parâmetro. Uhum. Então, a norma natural era os pais zelar pelos filhos. Sim. E por aqueles que iriam fazer parte da família. Então, colocavam um na frente do outro e a família do rapaz, a família da menina, Sim. se confrontavam, entre aspas, trocando ideia e tal, Sim. para criar uma harmonia mais próxima possível. E tinha esse Isso eu negócio acho de eu perfeitamente não natural. aprovo casamento, eu aprovo casamento. É claro, a gente entrou num contexto assim que são as partes oficiais de bens, isso, aquilo. Aí nem dá até desgosto de ouvir, porque já dá problema. Então, com o tempo, a sociedade foi se renovando e dos anos 70 para cá, essa falsa liberdade que nós sentimos, Uhum. passamos a sentir, a gente enfiou os pés pelas mãos. Aí começou a droga, começou Tem um monte de coisa. Existe uma grande diferença de liberdade e libertinagem, né? Exatamente. Aí Tudo houve em o quê? excesso, né? A sociedade arrumou normas, leis, tal, que ninguém segue. Novamente, a gente vai cair naquela frase que o excesso é ausência de algo. O excesso é ausência de algo. Então, eu acho que para ir no outro plano evolutivo vai ser complicado, viu? Nossa Senhora. A liberdade nos planos superiores é tão grande e tão harmônica que as pessoas, para não perder a oportunidade de ter uma convivência nesses lugares, faz tudo certinho. Para que fazer coisa errada? Não há necessidade de fazer nada errado. Agora aqui, no nosso O período... fácil se torna, assim, a situação é tão fácil que ela se torna difícil. Exatamente. Por exemplo, ela fica tão escancarada no rosto de cada um que não é feito. Hoje, o real problema é isso. A realidade encaixa muito nesse contexto. É transparente. Sim. Quantas lives eu cheguei para cada um, para vocês, falando assim, ó, até mesmo com o profissional de educação física, falando assim, se todo mundo sabe que fazer exercício é bom, que vai levar muitos benefícios para a tua saúde, vai prevenir lesões. Se você tiver uma boa alimentação, todo mundo sabe o que deve ou não comer. Todo mundo sabe quais são os hábitos saudáveis. Não precisa de muita coisa. Sim. Aí a pergunta é simples. Por que não faz? Encaixa em todo o contexto da vida. Sim. Nós estamos falando assim sobre apego, que deu uma bugada, sobre o amor. Agora eu entendi. Tá, está bem específico. Aí tem uma parede que dá pra... A gente sabe, mas não pratica. A gente entra numa contradição, porque
quando eu estava pegando aqui, é como se não sabe para onde ir. No começo, até estou fazendo uma retrospectiva quando deu uma bugada na minha cabeça em relação do apego e do amor. Agora está bem definido. Amor, mas só que ele tem uma semelhança. Essa semelhança que dá um curto-circuito no ser humano. Porque o amor verdadeiro, ele liberta Uhum, ao ponto de você respeitar a saída daquela pessoa do uhum. seu convívio. Simplesmente, por algum motivo, ela quer ou ele quer uma separação. Mas aí entra o apego. Você já tem uma programação diferente, não sei o quê, opa. Uhum. Aí põe investigador para cá, investigador para lá. Aí sabe aquela Vira a confusão bagunça que a gente sempre estava generalizada? falando. Mas o amor é muito simples. Vai ser bom para você se você vai lá? Vai, então tudo bem, eu concordo. Né, até mesmo quando encaixa, vai, a gente tava levando muito na parte do relacionamento, só pra gente botar uma pedra nesse assunto. Na parte do relacionamento, do amor, podemos levar vários exemplos, não necessariamente o término dele, e sim que a pessoa, não é O ditado, término mas é uma não frase, existe. um hábito popular. Um hábito popular que hoje não é tão frequente, mas o hábito popular é chegar o marido, eu vou jogar futebol com os amigos. E por ter um verdadeiro amor, chega a esposa e fala, Vai. depois a gente se encontra. Ah, eu vou sair com as minhas amigas também. Tranquilo, não tem nada demais. Não tem, manda investigador porque ele vai jogar futebol. Né, isso aí eu tô colocando no contexto popular porque já virou piada de várias vezes. Então, se você vai falar no grupo, vou no churrasco com os amigos, então o bicho pega. Coloca a figurinha que a esposa não deixou, que não sei o quê. Isso aí é um contexto popular como exemplo, né? Para pegar. É uma parte que liberta que deixa. Tá tranquilo. Quem cometeu o erro, E cometeu. mesmo a questão da libertação não quer dizer que deixou de amar. Sim, claro. Porque o amor, ele é inquebrável. Até mesmo. Assim, até mesmo a pessoa que nós falamos logo no começo, antes de dar uma bugada nisso tudo, aquela pessoa rejeitada que era teu brother, que era teu amigo, que depois desceu a lenha no senhor, tal, não sei o quê, que era teu brother, tal, de repente virou teu hater, tal, né? Isso aí foi comigo, mas tudo bem. Mas eu tô colocando o mestre Ricardo aqui que eu tô tomando muita farpada. Aí é um ato de amor. Veja assim, o sentimento do amor e ódio é vizinho. Sim, caminham Então, juntos. é um pulinho da cerca. Então, se a pessoa está rejeitada, de Só que certa o ódio forma, te leva para um lado é. e o amor te leva para o outro. Aquele negócio da inveja. A inveja, na verdade, é um admirador secreto. A pessoa que é o hater, na verdade, é um admirador secreto. Então, é uma tradução, né, do amor inverso, seria isso. Sim. Os meus Parece neurônios, complicado, mas não é. os meus neurônios, Então vamos lá. vamos. Com o passar do tempo, os seres foram utilizando um tipo de primata, já falamos desse assunto. Muito tempo depois, iniciou-se da colonização e exploração da Terra por estas raças, e tanto se miscigenaram quanto multiplicaram, o que aumentou exageradamente o número de seus descendentes. Houvera por bem marcar novamente um Conselho Geral de Raças, aqui em desenvolvimento, de traçar planos para o futuro. Quando esgotou o prazo de 2.000 anos concedido pelo Conselho Cósmico para esses alienígenas, ou seja, esses seres de fora, explorarem este planeta, os líderes de cada uma das raças deveriam retornar a seu ponto de origem, levando as suas naves todas e seus grupos, né? Inclusive os seus descendentes. Mas com o aumento exagerado dos seres de cada uma dessas raças, foi superada a capacidade de suas naves fazerem esse transporte de volta. Tal foi a população criada. As naves tinham para espaço para tantas mil pessoas, eles teriam que escolher quem ia e quem ficaria. Né? Então, aí entra novamente o Conselho Cósmico para que aqueles que aproveitaram todas as oportunidades, estariam autorizados a retornar. Enquanto aqueles que continuaram não fazendo os seus deveres de casa, não houve
a evolução necessária, continuaram na Terra. É o nosso caso. O, Nós tem, estamos na Terra tem ainda? aquele negócio do arrebatamento, não tem? Tem. Então, eu acho que eu tava dormindo, tava em outro lugar. E a gente ficou aqui, cara. Aconteceu alguma coisa. Mas é assim Mas mesmo. todo mundo foi embora, quando eu vi, só ficou quem tá no caos. Isso. Nós seremos, como seres de várias raças, Uhum. resgatados ou não. Quem serão resgatados? Aqueles que fizeram por merecer retornar ao seu Sim, mundo de origem. é verdade. Ou até mesmo esses que fizeram por serem resgatados, se quiserem continuar, será autorizado isso. Então, a separação do joio do trigo é exatamente isso. É aquele que vai ter que ir para um planeta diferente para continuar a lição de casa que deixou de fazer. Aquele que pode voltar para o seu planeta de origem porque cumpriu a sua tarefa. E aquele que quer continuar da Terra, que pode continuar reencarnando depois do período da transição. O interessante é que a pessoa que queira ficar e continuar, vale lembrar que os bens, ó, é pra família. Já foi. Já era, evaporou. Não quer dizer que você vai voltar, que você vai pegar seus bens de volta. Já era, acabou. É, Já era, vai ficar nu de novo. é interessante, né? É, ó. Entretanto, com o passar do tempo, os que aqui ficaram começaram a se confrontar, motivos pela ambição do poder, pelo intuito da exploração dos minerais, dos vegetais, dos animais, porque já não tinham a mesma consciência de seus líderes, e dessa maneira os conflitos de interesse e as guerras pelo domínio territorial foram se alastrando, prevalecendo a lei do mais forte. Nesse tempo, os reis e os governos que já tinham surgido eram desumanos e cruéis, provocando com as lutas entre si e mutilações, escravidão e outras formas de domínio. Como sempre. Quando os líderes dessas raças, que haviam partido há milênios, voltaram para cumprir a promessa de resgate, ficaram decepcionados ao verem os seus descendentes agindo com sentimentos negativos de ódio, desamor, inveja, ciúmes e ambição, entre outros. Então perceberam novamente que não podiam levá-los de volta, mas agora, por causa desses procedimentos, por que resolveram deixá-los aqui mesmo, para que, com o tempo, se conscientizasse e pudesse, já com a pureza da alma, serem resgatados no futuro. É o que está acontecendo agora nesse período de Sem transição. dúvida. Né? Como a maioria dos seus descendentes já tinha esquecido a promessa de retorno feita pelos seus líderes há 2000 anos, e vendo estes surgirem de naves com luzes cintilantes e considerou como deuses, mediante esta conduta de seus descendentes, os líderes, mesmo estando decepcionados, resolveram ajudá-los, construindo grandes templos, pirâmides, e assim pudessem deixá-los, mesmo sabendo que se conduziriam depois pelo filtro das religiões e não pela noção do que é energia cósmica. Ainda enviaram vários mensageiros de Deus, Noé, Moisés, Davi, Isaque, Abraão e Jesus, entre outros, que mesmo não sendo conhecidos como os primeiros, vieram ensiná-los e esclarecê-los no intuito de amenizar sofrimentos e maldades pelas ações que praticavam uns com os outros. O envio desses seres espaciais, com a tentativa de conscientização, também fracassaram. Então, você veja, Jesus esteve entre nós 2000 anos atrás. É o Jesus que Diz a fez isso. religião que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu não sei de quê. Da guerra, da ambição, da fome, da luta pelo poder. Jesus não veio salvar ninguém. Ele veio avisar, orientar. Então ele veio ensinar. Sim, São os, veio tanto que dar fala um ensinamentos de Jesus. ele veio dar o exemplo. Ele não veio salvar ninguém. Sim, Mas verdade. Tanto o livre-arbítrio. esse livre-arbítrio. gancho de salvamento Uhum. que está nas Escrituras, que foi colocado pelos homens, é que fez a sociedade humana escrava da religião. Porque a promessa que Jesus voltaria para Salvador, nos né? Como se salvar, fosse Salvador. é, Entendi. ainda tem gente que pensa que Jesus vai voltar. Então, voltando no que o senhor falou, na parte do ensinamento, eu também acredito nisso. Eu acredito nesse contexto. Orientar e ensinar
da mesma forma que estamos fazendo aqui na live. Estamos transmitindo, ensinando, orientando, entregando as ferramentas para cada um que receber. Se vai Recebeu. ser Se bem você vai usada, usar ou não vai usar a ferramenta, isso é com cada um de vocês. cada um é que vai decidir. Entendi. Então, o Isso não quer ensinamento. dizer também que somos os melhores, não. Não, não, não. É Eu tô pegando, simplesmente em relação à história, em relação a Jesus. isso. Ele veio para orientar e ensinar a humanidade como viver. Exatamente. De certa forma, funcionou. Estamos aqui. Por mais que tenha uns errinhos da Matrix. Estamos aqui. Se não tivesse Jesus, eu acho que estaria muito pior. Com Acho que certeza. nem estaria. Acho que nem estaria. Eu acho que já estava. Já O era. planeta já tinha ido. Já ia para Já. cucuia. Então, teve eficácia Sim. entre demais líderes. O propósito de cada um. Digamos que aconteceu o que aconteceu no passado. Sananda, Extinção. que é Jesus, Uhum. ele está ainda esperando que façamos a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua Tanto parte. que ele e os seus próximos, né, Uhum. estão nesse momento de transição, amparando o planeta para que ninguém faça bobagem aqui de soltar uma bomba nuclear. Uhum. Tanto que todas as bombas nucleares estão desarmadas, todas. Uhum. Eles não sabem como é desarmados. Eles vão lá, arma. A tecnologia. Quando sem vai dúvida. para manutenção, está tudo desarmado. Então, há um controle externo para que a gente não faça mais uma bobagem como fizemos no passado. Então, a transição está sendo assim meia dura, meia, digamos, um pouco forte em termos Turbulento. de acontecimentos, Instável. turbulento. Uhum. Está para que nós possamos entender que a transformação não é pegar as coisas feitas, é fazer a transformação. Entendi. Quer dizer, nós temos que nos transformar na pessoa ideal. Uhum. Fazendo isso, a gente com certeza está com o nosso direito garantido a dar prosseguimento. Tanto que, se fizermos o que temos que fazer, por exemplo, o nosso sangue tem muita impureza, ele precisa se transformar em alcalino. E a água transforma o sangue Alcaliniza o sangue, isso é verdade. sangue alcalino. Uhum. Tem gente que prefere beber Coca-Cola do que água. Às vezes eu falo com as Eu pessoas, já aprendi bebam nos trancos e bastante barrancos água. isso. Fala assim, eu bebo água, eu tenho enjoo. Mas o que você bebe? Coca-Cola. Eu aprendi nos trancos e barrancos. Posso falar com propriedade que eu me lasquei com isso. E não é fácil, não. O refrigerante é uma bomba. Não é somente refrigerante. O pessoal pega o suco de caixinha, é saudável. Isso aí, tudo que é bebida que envolve composto, né? Que tanto açúcar, conservante, mesmo. Não tem conservante, tem excesso de sal, ou tem. Isso aí é um veneno. É um veneno porque se torna uma bebida ácida. E ácido acaba com tudo. Oxida tudo, acaba com tudo. Já era. Vamos lá, mestre. Vamos lá. O Conselho Cósmico, vendo que os seres extraterrestres de mundos tridimensionais planetários continuavam incapazes de controlar as mentes de seus descendentes, dos filhos que eles mesmos criaram, interveio no livre-arbítrio deles. Então, para o bem de todos, eles foram convocados, alguns voluntários, seres extradimensionais, para tentarem ajudar a expansão de sua consciência coletiva desvirtuada do caminho. Então, são esses seres que estão reencarnando, assim, com muita sabedoria, muito conhecimento científico, e outros que se dedicam à questão de explicar a questão da religiosidade. A religiosidade, você não precisa de uma igreja. Uhum. A religiosidade você cria em seu próprio lar, na sua família. Isso é muito mais saudável, muito mais leve e muito mais verdadeiro. Verdade. Porque a igreja foi construída pelos homens e os homens precisam do poder. Aquele telescópio Hubble, né? é propriedade do Vaticano, que alugou para a NASA. Para que o Vaticano precisa Um telescópio. de um telescópio? Tem tanta coisa que a gente E o se for Banco do buscar a Vaticano, resposta. que Hã? o Banco do Vaticano que foi saqueado inúmeras vezes.
Então, está mais claro, está transparente que as religiões escravizam, a religiosidade liberta. Então, para você ser religioso, você não precisa de uma igreja. Deus está dentro de nós. Exatamente. Então, para que fazer casa espírita? Uma casa espírita não é uma casa religiosa, é uma escola. A gente vai lá para aprender a ter humildade. Caramba, que isso aí foi uma cereja do bolo. Porque, de forma alguma, no caso Rubataiana, não vejo como uma igreja espiritualista. Não. Não. É a parte mais interessante que até mesmo para algumas pessoas que falam, eu vou no centro, vou acender uma vela lá no centro. Não, não tem isso lá não. Como não tem? Eu falei, não, peraí, quando eu falo do centro, que eu falo, sou voluntário. E para explicar como que é ser voluntário no Lar Rubatalhão é muito complicado, eu posso falar. Porque todos falam assim, centro espírita, ou acho que é um Umbanda, ou acho que é outro contexto que você recebe uma entidade, alguma coisa. O que você faz lá? Eu falo, eu faço ação voluntária. Lá é como se fosse um hospital gigantesco. Se você entra no SUS e vê as macas, é igualzinho. Aí tem a parte, aí eu falo dos setores, tudo. Mas eu vou acender a vela onde? Não, você não vai acender vela. Lá não acende vela. Como assim? Mas eu vou pegar a orientação do pai de... Não, não, não é assim não. E para explicar, Às e para vezes fica explicar, duro. assim, aí eu falei, não, mas lá, não, lá o lar trabalha com cirurgias espirituais. Não, mas você encarna o Dr. Fritz? Não. Mas como você, não sou eu, são todos lá que são voluntários que acolhem o tratamento de cada um. Mas como que faz? Vocês incorporam? Não. Aí a pessoa fica, mas como? Eu falei, não, você tem que ir lá para ver. As pessoas estão condicionadas, cada um se condiciona dentro de um ambiente que lhe é prazeroso. Uhum, O lar, ele surgiu na Umbanda, mas o lar foi uma cópia, entre aspas, da primeira casa de Umbanda surgida no Rio. Não se acendia vela, não tinha bebida, não tinha aqueles aparatos todos, sim. e o orientador não incorporava guia nenhum, porque ele era psicofônico. Uhum, Então a entidade falava através da corda vocal sem que ele necessitasse de incorporar. uhum, Ele conscientemente ele entregava as cordas vocais e através do chakra humeral a entidade se manifestava uhum. através da palavra dele. E falava todas as línguas. Um dia um delegado foi lá para fazer um desafio, né? Porque ele achava que era muita história que contavam. É. Aí ele falava inglês, falava francês, rabiscava um pouco do alemão e a entidade falava com ele na língua que ele colocava. Sim. Aí ele ficava assim, mas como? Não tem a explicação. Para você encontrar a explicação para isso, você tem que estudar. E no estudo você vai encontrar que é uma mediunidade psicofônica. O médium pode ser analfabeto, mas pela mediunidade psicofônica o espírito fala através das cordas vocais. Uhum, Então, isso se expandiu muito no Brasil. Mas, como cada casa tem a cara de quem dirige, uhum. aí entra os interesses. Aí um cara chega, escuta, eu preciso de alguém que faça o trabalho porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas aquela pessoa não pode ficar lá, então vamos fazer isso. Blá, blá, blá. Isso tem um preço, quanto que é? R$ 1.500. Isso aí Posso foi o que pagar em aconteceu na 3 live vezes? passada que deu uma bugada. Né? A bugada de cobrar. Posso pagar em 3 vezes? Pode. Pode pagar no Pix? Pode. Até cartão eles hoje, Sim. nesses centros, aceitam. Isso aí que o senhor está dizendo são os trabalhos. Só que isso tem um preço. A lei da causa e efeito não perdoa. Ela é justa. É a intenção. Você vê aquelas as faixas de posse, principalmente. Quando você vê, principalmente em Centrão, né? Faço voltar relacionamento, faço isso, faço aquilo. Faz tudo. Todos esses trabalhinhos aí, com certeza tem um retorno. Porque a pessoa vai, é claro, por mais que É por falta encaixe de no ato de fé de conhecimento. cada um, Eu vejo, sem crucificar o que cada um faz, pelo amor de Deus. eu Mas sim, respeito todos eu acredito os que caminhos. retorna a pessoa que buscou isso, Exatamente. burlar o sistema, né? Eu respeito, mas por eu ter passado por isso, eu tenho a obrigação de explicar Uhum, por que o lar é diferente. Porque já passou por todas as experiências possíveis. Como nós éramos
totalmente ignorantes a respeito da espiritualidade, tanto eu quanto a minha esposa e meu pai. Meu pai seguiu o caminho dele, ele preferiu o catecismo, nada contra o catecismo. Uhum. Ele se deu bem, porque ele gostava de ler muito e tal. Sim. Eu já não gostava na época de ler muito. Hoje gosto de ler, porque para chegar Isso onde eu cheguei eu transforma tinha que também. Quando aprender a ler. criança, eu não gostava de ler. Aí a gente foi mudando, foi mudando. E lá vai mudar muito o ano que vem. Eu vejo que é uma mudança constante. Vai ser uma mudança radical, É uma mudança constante. para melhor. Se Deus quiser. Porque Toda quanto mudança, mais... toda mudança é necessária. É que às vezes é até importante a gente entrar um pouco, né, pouca coisa nessa pauta aí. As pessoas que ficam engessadas nas mesmas ações e comportamentos. não há É, crescimento, né? a mudança, ela, para todo mundo é desconfortável. Ela é desconfortável. Porém, a mudança ela é necessária. Tudo muda. Não tenha dúvida. Tudo muda, não tem nada nesse planetinha aqui que não muda, tudo muda. A mudança é constante. Por exemplo, eu estava ministrando um curso há pouco tempo, e é tudo online, né? E eu ministrando o curso, eu falei que de até 5 anos, quem não estiver no digital pode passar fome. Quem não estiver no digital. Aí a pessoa, mas como isso? Está falando, é verdade, vai passar fome, porque tudo muda. Antes as pessoas precisavam fazer um panfleto, que era uma parte do marketing digital, precisavam fazer um panfleto, colocar, divulgar, fazer propaganda. Hoje, se as pessoas não estão olhando para frente, não estão olhando para o poste, não estão olhando para o outdoor, as pessoas mal estão indo no shopping direito. Eu fui no shopping com meu filho no domingão, estava vazio. Shopping de Santos. E que ficava lotado de gente. Você ia no cinema, poltronas vazias, tranquilo. As pessoas estão olhando para a tela do celular. É onde nós estamos fazendo a live. Então, é uma mudança. Por mais que a pessoa rejeite, é uma mudança. Quanto antes aceitar essa mudança, melhor, porque tem que se A fazer. tendência é a tecnologia continuar renovando-se. Sim, conectando mundos, na verdade, é uma expansão. Por exemplo, agora eu pirei o cabeção. Por exemplo, nós estamos com 6.200 inscritos. Começo da live nós falamos, coloca 6.200 pessoas no Batalhão. Dá para colocar? Não dá. Poxa, são 6.200 conexões de pessoas no outro lado. Largo Bataiana, Live do Lar, no outro lado. É como se tivesse uma sede. Tem gente que está na Austrália, tem pessoas que... É a Cris que está na Austrália. Tem pessoas em Portugal, tem pessoas no interior de São Paulo, tem gente no Nordeste, no Sul, está em todo canto. É uma conexão. Isso é uma expansão. Não tenha dúvida. Então, E vamos para a mudança. a mudança depende sempre de você estar pronto para o novo. O novo assusta um pouco as pessoas, Sem dúvida. porque como será que eu vou me desenvolver, entre aspas, né? Porque eu acho essa palavra errada. Ninguém desenvolve ninguém. As pessoas aprendem se tiverem interesse de aprender. Verdade. Né? Quando o Rubateanda começou a conduzir a casa, que o outro mentor reencarnou, e então ele assumiu a direção espiritual. E eu falava para ele, como é que vai ser o desenvolvimento da mediunidade daqui para frente? Ele falou assim, a mediunidade não se desenvolve, E aí? a mediunidade se conhece. Ou seja, você tem que estudar para conhecer as suas faculdades. E nessa lista de possibilidades, você vai se encaixar em uma delas. Interessante. Esse desenvolver a mediunidade causa nas casas espíritas o crescimento do animismo nos médiuns. Porque os médios ficam condicionados ao dirigente. Então, é como que aquele dirigente criasse cópia dele, e que um dia aquele Copiando. iriam saindo copiando o que aprendeu. Replicando. Vai replicar conhecimento sem questionar. Exatamente. Só para ver como que é a conexão que nós estávamos falando da expansão, a Cris está aqui no chat, ela escreveu, lindo, eu amo vocês, ela está lá na Austrália. É que eu lembrei, poxa, na lata, conexão. Tá, é isso mesmo. Maravilhoso. E o que acontece, meu irmão, com a questão do desenvolvimento faz com que a pessoa se condicione. E o condicionamento nada mais é do que uma droga.
você se habitua a ouvir as mesmas coisas, até que essas mesmas coisas acabam se distorcendo dentro da cabeça e fica uma bagunça só, porque cada dirigente interpreta à sua maneira aquilo que lê. Uhum. Então, o médium não está feliz aqui, ele vai para outra casa. Lá ele vai ouvir as mesmas coisas, mas de um ângulo diferente, Uhum. com a interpretação segundo aquele dirigente. E assim cada casa tem os seus dirigentes e a interpretação é feita de acordo com o dirigente da casa. Uhum. E isso vai enfraquecendo a doutrina dos espíritos ao longo do tempo. Enquanto nós tínhamos o Chico, nós tínhamos uma ponte direta com o astral. Uhum. Surgiu Divaldo Franco também, que Surgiu partiu, Divaldo né? Franco, palestrou no mundo inteiro, palestrava na língua do país. Olha que interessante. É um esplendor. Então, agora já foi também. Partiu. Partiu Então, foi na mensagem, foi na quinta passada também, não foi? No dia da live. então o que que vai acontecer? Nós não temos mais referência de médiums, assim, médios expoentes, um Sim. médium que você Seria possa interessante a referência do que cada um possa optar. entender. Por exemplo, o Chico, ele tinha uma característica muito própria, era o jeitinho dele, Sim. o ritmo dele. O Divaldo já era diferente. O Divaldo lidava mais com a massa, né? Ele ia fazer palestra para centenas, milhares de pessoas. Divaldo, impressionante. Já andou no mundo inteiro. Não é somente Divaldo, tem muitos que passaram no. Isso, tem vários aí mas agora, se esses dois expoentes desencarnaram, agora vai começar a briga pelo surgimento do líder espiritual. De algum que queira ficar no lugar, pegar o título. Pegar o bonde andando. Acho que isso daí não se impõe, eu acho que se conquista, né? Se conquista sim, é claro, com a verdade. Sim, mas é difícil. É difícil porque esses dois que foram eram únicos. Cada um com a sua luz iluminaram. Eu vejo que até assim, todos nós temos uma forma, um formato, todos nós somos únicos. Sim. Agora, com o desenvolvimento que Chico, Divaldo Franco, também muitos que já partiram também, é desproporcional. Jesus, o primeiro, assim, é desproporcional. A humanidade parece que se sente desamparada. A gente fica desamparado. Aí entra aquela velha história do apego. O que vai acontecer? A tendência das casas espíritas, a fundação das casas espíritas, a tendência é diminuir. Porque, por exemplo, Edgar Armand fundou a Federação de Estados de São Paulo. Uhum. Ele foi presidente durante 15 anos, até que tiraram ele de presidente, porque ele levava aquilo... Ferro e fogo. Ele era muito justo, muito com a espiritualidade. Até que uma turma da pesada conseguiu tirar ele da diretoria, da presidência. E o que ele fez? Ele montou uma escola. A escola Evangelho, a escola do Evangelho de Jesus. Então, você se matricula nessa escola, é uma escola mesmo. Uhum. Você entra no prezinho da espiritualidade, onde você vai aprender o básico do básico. Depois você vai galgando até que você sai de lá dirigente e vai fundar outras casas semelhantes. Mas a vida é isso. A gente tem que ir se aprimorando aos poucos até que a gente consiga chegar no nosso ideal. Então, esqueci a caneta, mas eu já marquei aqui. Nós vamos seguir a partir do primeiro grupo de dimensional. Ok. Vamos falar sobre... No primeiro grupo, para quem já está com a apostila, é a página 5. Okay? Página 5, terceiro parágrafo. Perfeito. Nossa, eu particularmente, eu acredito até com a galera do chat, é interessante a gente colocar em pauta e estender certos assuntos, até mesmo com o esclarecimento de dúvidas. Sim. Sempre no papel aqui do corpo de canalizador digital aqui, de passar as informações para vocês, e vocês têm total liberdade, tanto na sala VIP, que vocês recebem, tem um chat ali, depois eu vou falar sobre essa informação, que eu coloquei uma enquete para vocês responderem. Claro que tem uma enquete de brincadeira, mas vocês vão entender a intenção da enquete, que se tornará mais frequente. E vocês interagindo aqui no chat.
muitas pessoas, até mesmo quando frequentavam lá a Rubataiana, ficavam sem jeito de perguntar, ou perguntava para um outro, mas nunca para o mestre. E aqui tem 200% de liberdade de vocês perguntarem. Vocês perguntaram como está no debate, deu uma bugada na minha cabeça, o mestre me esclareceu. Pega, tem dúvida, pergunta. Tudo isso é interessante para vocês ir lá, quando está na Hotmart lá, pegar lá do lá estudo. Pegou a apostila? Leia a apostila. Olha que interessante. Antes, acompanhava ponto a ponto, que já era legal. Agora ficou melhor, porque você vai ler antes o conteúdo, vai ler antes. Poxa, não entendi tal ponto. Vai no chat aqui. Não entendi o que o senhor que Página estava tal, página tal, que estava dizendo parágrafo sobre tal. isso, tal, tal, tal. Bum, pimba, dúvida esclarecida. Isso é estudo, isso é evolução. Aí vamos brincar com Jesus, mas estamos entregando conhecimento antes para vocês praticarem, entendeu? É interessante isso. Vale sempre vocês esclarecerem, tirar dúvida. Quem tem dúvida tem dívida. Então, é isso aí. Mestre, eu vou deixar suas palavras, que hoje o tema foi, né, quem são os dimensionais? Foi uma pergunta, né, do tema. E a diretora Cida fez uma outra pergunta na vibração dela. Quem sou eu? Eu falei, nossa, que interessante, combina muito. Mestre, eu vou deixar suas palavras para a turma e vamos lá que tem a vibração da diretora, né? Muito bem, gente. Muito obrigado por participarem conosco. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. E nos encontraremos aí na próxima quinta-feira, se Deus quiser. E estamos aí na divulgação do curso Do curso de radiestesia que já vai começar. para a gente marcar a data. Segunda-feira vocês já vão receber o anúncio, o link. Faremos o mesmo esquema da terapia toque quântico. Faremos um lançamento que os primeiros 20 matriculados terão um desconto especial. Tem outro fator importante que agora está combinado, né? Outro fator importante. Você que está na Live do Lar Estudos, já matriculado na Live do Lar Estudos, tem um desconto especial já para o próximo curso de radiestesia. Já é outra novidade que vocês estão pegando. Tem vários lançamentos que estamos colocando aqui, tem o site da Live do Lar, teremos também a lojinha que também, tudo isso é para ajudar o Lar Rubataiana e ajudar o canal da Live do Lar a crescer. É importante para vocês não perderem nada de nada. Compartilha, fica inscrito, bate no sininho para receber as notificações e teremos mais e mais novidades. Mestre, radiestesia vindo, hein? Mais um curso. Vamos para o terceiro curso. Isso aí, junto com a Live do Lar, junto com todos vocês. E nesse exato momento, vamos para a vibração da diretora Cida. Siga as recomendações, aproveita para relaxar. Fiquem todos com Deus. E até a próxima live na quinta-feira. E segunda-feira nós estaremos no Rubataiana. Isso aí, nos encontramos. Neste momento, procure ficar sentado com os pés firmes no chão. Observe sua respiração, inspirando e expirando normalmente, sem manipular. Deixe o corpo tranquilo e relaxado. Traga a sua consciência para o seu coração, bem aí no meio do peito. E mentalmente pergunte-se: quem sou eu? Permitindo que qualquer sensação, imagem, sentimento ou pensamento venham espontaneamente até você. E agora, faça a pergunta: o que quero? Qual o meu desejo mais profundo?
Mais uma vez, não procurando uma resposta, permitindo qualquer sensação, imagem, sentimento ou pensamento possam vir até você espontaneamente. Qual é o meu propósito? Permitindo que qualquer sensação, imagem, sentimento ou pensamento venham até você. E finalmente, abra a porta para a abundância da consciência, perguntando a si mesmo pelo que sou grato. E agora, volte a atenção para a sua respiração, apenas observando a respiração. Descanse, descanse em ser existência, sem interpretação, apenas ser. Ser consciência, ser alegria. Esta é a nossa verdadeira natureza. Ser consciência, ser alegria, ser amor. Agora, sinta o seu corpo, venha despertando todo o seu corpo, abrindo os olhos, mexendo os pés, as mãos, despertando no aqui e no agora, respirando, soltando o ar. De uma forma tranquila, relaxada e em paz, totalmente, completamente em paz.